Oi, gente, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Que Ele me use nessa noite como um instrumento nas mãos dEle, para que Ele fale à sua igreja. E que os nossos olhos e ouvidos espirituais se abram para que a ministração do Senhor aconteça aos nossos corações. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados sempre e somente a Ele. Amém? Então, nós vamos começar conversando sobre o tema, né? Tá bem ali, codependência e vício relacional. Eu preciso confessar para vocês que todas as vezes que eu sou convidada para vir aqui, eu sou confrontada, eu me sinto confrontada pela minha incapacidade e pela minha insuficiência. Mas dessa vez esse sentimento, ele foi ainda mais intenso. Porque, sendo bem sincera, eu não sei muita coisa sobre o que é codependência ou vício relacional. Verdade seja dita, eu sei o que é do senso comum, o que todo mundo sabe. E aí foi justamente quando o Senhor começou a falar ao meu coração. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se eu sou insuficiente, Ele é suficiente. Se me faltam recursos, nele há plenitude. Eu não estou aqui porque eu sei tudo sobre esse assunto. Eu estou aqui porque eu sou filha, serva e apenas um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele me use conforme a sua vontade. E embora eu saiba pouquíssimo sobre codependência e vício relacional, a Bíblia, que é viva, atemporal e suficiente, trata desse assunto. A palavra de Deus revela as raízes do coração humano e nos ensina sobre relacionamentos, dependências, idolatrias e sobre a verdadeira liberdade que encontramos somente em Cristo. Por isso, hoje, eu me senti desafiada pelo Senhor e pelo pastor Edson também a estudar, aprender e permitir que a palavra moldasse primeiro o meu coração. E eu convido vocês a fazerem isso nessa noite. Deixar que a palavra de Deus nos ensine sobre esse novo assunto que eu descobri que, na verdade, nem é tão novo assim. Então, vamos lá. Como sempre, o Senhor me levou a iniciar esse aprendizado, né, o assunto, procurando a definição desses termos. O que é? O que eles significam? O que é codependência? O que é vício relacional? E encontrei que são conceitos relacionados, mas eles não são exatamente a mesma coisa. A codependência é um conceito que surgiu ali por volta de 1970 e ele surgiu no contexto do tratamento dos dependentes químicos, mais especificamente dos alcoólatras. E ele descrevia o comportamento de familiares, especialmente dos cônjuges desses pacientes dependentes químicos. Basicamente, ele falava desse comportamento que esses familiares tinham de proteger esses dependentes, de meio que tentar controlá-los, esconder as coisas que eles faziam, evitar que eles sofressem consequências pelo que eles faziam, e, ao mesmo tempo, acabavam negligenciando as próprias necessidades. Esses familiares começaram a ser chamados de co-alcoólatras, mas, com o tempo, começou-se a perceber que esse não era um padrão que só ocorria no alcoolismo. Ele ocorria em várias outras dependências químicas também. Você tinha o doente, que era o dependente, e você tinha o familiar, que junto com ele apresentava esse perfil comportamental. E aí eles evoluíram, então, de co-alcoólatras para codependentes. Começaram a ser chamados de codependentes. Basicamente, essa palavra descrevia esse padrão relacional marcado pela necessidade excessiva de cuidar, de controlar, de salvar o outro, em prejuízo da própria identidade e bem-estar. Hoje, o conceito de codependência ele foi bem ampliado. Embora ele não seja um diagnóstico presente lá no DSM-5, que é um manual diagnóstico relacionado a transtornos mentais, mas é um conceito que descreve um padrão de comportamento de dependência emocional excessiva, em que a pessoa organiza a sua vida em função do outro, negligenciando os seus limites, a sua identidade e as suas necessidades. Em outras palavras, vive-se em função de outra pessoa. Já o vício relacional também não é um diagnóstico oficial do DSM-5, mas é um conceito amplamente utilizado na prática clínica. Ele surgiu ali entre as décadas de 80 e 90 e se refere à necessidade compulsiva de manter um relacionamento ou contato com uma pessoa, mesmo quando esse relacionamento provoca sentimento. É algo muito similar às dependências químicas, só que ao invés de uma substância,
você tem uma pessoa no lugar. A pessoa não consegue ficar longe daquele outro ser humano. Ela precisa da presença daquele alguém. Ambos os conceitos envolvem relacionamentos desequilibrados. Apenas o centro do problema é que é diferente. Na codependência, a pessoa encontra o seu valor em cuidar, salvar ou controlar o outro, assumindo responsabilidades que não lhe pertencem. Ele acredita ser responsável pela felicidade e pelas mudanças da outra pessoa e, frequentemente, sacrifica a si mesmo para manter o bem-estar do outro. O pensamento predominante é: eu preciso cuidar para que tudo fique bem. Já o vício relacional, o foco não está em cuidar, mas na necessidade compulsiva de manter a relação, de manter a presença. A pessoa sente que depende da presença desse outro ser humano para ser completo. Ele depende da atenção, da aprovação desse outro ser humano para sentir completude. E permanece nesse relacionamento mesmo quando ele lhe causa sofrimento. O pensamento predominante é: eu preciso dessa pessoa para ser completo. Podemos dizer que na codependência a necessidade é ser necessário. Já no vício relacional, a necessidade é ter alguém. Mas apesar das diferenças, os dois têm algo em comum. Ambos revelam um relacionamento que deixa de ocupar um lugar saudável e passa a exercer um papel desproporcional na vida das pessoas. Aos poucos, ela organiza as suas decisões, os seus pensamentos, os seus sentimentos e até a maneira como enxerga a si mesma em função daquele relacionamento. Aos poucos, ela passa a depender completamente de alguém. E agora, você deve estar pensando: então depender de alguém é que é o problema. Depender de alguém é que é o errado. E a resposta é não. Se esse fosse o problema, Deus não teria criado o ser humano e declarado que não era bom que ele estivesse só. Ou seja, o problema não é depender. O problema está em depositar a nossa dependência total em alguém que não é capaz de suportar essa carga. E isso me lembra de uma experiência que eu vivi recentemente, há alguns meses. Alguns de vocês até sabem. E para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu resolvi viver uma aventura diferente. Com o incentivo de alguns tios e primos, nós fizemos um programa em família super divertido e que alguns consideram uma pequena loucura. Nós resolvemos saltar de paraquedas. Sim. E antes de continuar tranquilizando todo mundo, olha, eu aqui estou viva, estou muito bem, graças a Deus, e para a alegria da minha mãe, que coitada. Num domingo de manhã, ela não foi assistir os filhos dela cometendo uma pequena loucura, ela veio para a igreja provavelmente orar sem cessar para a gente chegar vivo em casa. Mas o ponto é, lá fui eu para algo que eu nunca tinha feito antes, afinal não é do meu feitio, não é do meu costume colocar minha vida em perigo, né? Para quem não sabe, quando você vai saltar de paraquedas pela primeira vez, você obviamente não salta sozinho. Você salta amarrado, enganchado a um instrutor. E quando chegou a minha vez, eu fui apresentada ao homem que, a partir daquele momento, literalmente teria a minha vida nas mãos dele. E eu lembro que a primeira pergunta que ele me fez foi: tá com medo? Ao que eu respondi com toda a tranquilidade e sinceridade do mundo: eu estou morrendo de medo, moço. Eu não estou nem sentindo o meu corpo, de tanto que eu estou me tremendo. E aí ele começou a me explicar como tudo seria e me passar algumas instruções. Por exemplo, como posicionar o corpo, manter o queixo erguido, jogar as pernas para trás na saída do avião. E, principalmente, ele falou que era extremamente importante não me agarrar à porta do avião, porque passou pela minha cabeça, né? Afinal, podia machucar. Ele falou: eu vou empurrar, você vai cair de um jeito ou de outro. E, para não ceder à tentação, eu me agarrei às fivelas que estavam aqui, gente, porque é sério, a tentação ela é real. Ele também me explicou que nós íamos ficar em queda livre por cerca de 40 segundos e que eu ia sentir um forte impacto na hora que o paraquedas abrisse e que eu deveria levantar as pernas na hora de pousar. E enquanto ele falava, uma coisa ficava muito clara para mim. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era altamente competente, treinado, habilitado para conduzir pessoas em segurança naquela situação. Além disso, ele tinha uma vasta experiência.
Eu não me recordo exatamente, porque, como eu falei, era muita gente da família, então eles saíam dizendo, o meu instrutor tem 1000 saltos, o meu instrutor tem... Mas todos nessa faixa de 1000 saltos, então eles tinham experiência para fazer o que estavam fazendo. Ele tinha habilidade o suficiente, ele tinha capacidade o suficiente para ter a minha vida nas mãos dele, pelo menos no que diz respeito a me jogar de um avião a 10 mil pés. E eu entrei naquele avião, confiando a minha vida a um completo desconhecido. A subida pareceu interminável. E eu passei o tempo todo orando algo como, Senhor, eu sei que fui eu que fiz isso. Fui eu que me coloquei aqui. Fui eu que arranjei o problema. Mas se o Senhor puder resolver o problema e me deixar viva no final, eu agradeço profundamente. E aí a gente atingiu a altura e a porta do avião abriu. E as pessoas, vale ressaltar, eu fui a primeira a entrar no avião, consequentemente a última a sair. E as pessoas, a sensação que eu tive, porque eu tive que assistir todo mundo saltar antes de mim, era que as pessoas estavam desaparecendo, sendo, sei lá, arrebatadas. Porque você não vê a pessoa cair, você vê a pessoa desaparecer. Uma hora ela está na porta, na outra você olha para baixo e não tem ninguém. Então, ela não está mais lá. E é uma sensação que, para mim, pelo menos, foi angustiante. Foi a maior angústia que eu senti no dia, especialmente quando foi o meu irmão, que desapareceu da minha visão. Assim, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Porque você sabe na teoria, mas na prática você não sabe. Quando é sua vez de saltar, você não vê ninguém. Então, isso foi bem angustiante. Mas, finalmente, chegou a minha vez. Ainda deu tempo de, enquanto eu e o homem andávamos lá amarrado no outro em direção à porta, fazer uma rápida oração do agora Jesus me segura. E aí eu fui, eu saltei. Na verdade, eu caí, né? Os 40 segundos de queda livre a uma velocidade de cerca de 200 km por hora. Os 40 segundos mais longos da minha vida. As pessoas me perguntaram, o que você pensou? Eu falei, nada. Eu não consegui ter um pensamento coerente. Eu só consegui racionalizar o que os meus sentidos estavam, de fato, sentindo. Por exemplo, eu lembro que eu olhei e vi, nossa, é o céu, depois, olha, é a terra. Aí eu vi o avião, porque a gente meio que deu uma cambalhota que eu tenho certeza que não estava programada. Ninguém me avisou que eu ia dar uma cambalhota no ar. E aí depois eu vi a terra de novo. Eu lembro que era um barulho ensurdecedor por causa do vento batendo e que eu fiz assim, eu pensei, dá para respirar. E foram 40 segundos eternos até que, finalmente, eu senti o impacto. E o paraquedas abriu. Foram 40 segundos eternos de confiar numa pessoa, de depender plenamente de uma pessoa que eu não conhecia, só sabia que tinha o suficiente do conhecimento para puxar o paraquedas na hora certa e me deixar em segurança até o chão, me levar em segurança até o chão. 40 segundos de depender completamente de alguém, de não poder fazer absolutamente nada para permanecer viva. E aí, finalmente, o paraquedas abriu. E tudo mudou. Absolutamente tudo. O medo deu lugar ao encantamento. Eu estava plenamente maravilhada com aquela paisagem linda. Eu estava me sentindo um passarinho. E eu lembro que as palavras de Davi ficavam se repetindo no meu cérebro sem parar. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Foi essa a sensação que eu tive, porque quando eu olhava para aquilo tudo, eu falei, meu Deus, o Senhor é muito maravilhoso. Olha quanta coisa linda. Que experiência maravilhosa. Mas tudo isso porque eu escolhi depender de alguém, apesar do meu medo. Mas eu não escolhi depender de qualquer um. Eu dependi de alguém que era preparado para sustentar a minha vida naquele momento. Eu dependi de alguém habilitado para isso. E esse é o primeiro ponto da mensagem que nós vamos conversar hoje. Em quem nós estamos escolhendo depender? Nós fomos criados para depender plenamente, única e exclusivamente de Deus, que é o nosso Criador. Porém, muitas vezes entregamos esse lugar a pessoas que, assim como nós, são criaturas. Criadas não para carregar o peso de ser a razão da existência de alguém, não para carregar o peso de ser o norte de alguém, não para sustentar uma vida inteira de uma outra pessoa, ou para ser a fonte da identidade de alguém, a segurança ou o valor de uma outra pessoa. Quando colocamos esse peso sobre outra pessoa, exigimos dela algo que ela jamais conseguirá nos oferecer.
Esperamos que ela preencha os nossos vazios, cure as nossas inseguranças e sustente a nossa identidade. E, inevitavelmente, ela vai falhar. Não porque ela seja má, mas porque ela é humana. Pessoas são criaturas incapazes de sustentar o peso de serem a fonte da identidade de outro. Nenhum cônjuge, filho, amigo ou familiar consegue carregar um peso que Deus nunca os criou para carregar. Quando fazemos isso, transformamos relacionamentos que deveriam ser um presente de Deus em substitutos de Deus. E é exatamente nesse momento que o amor deixa de ser livre e passa a ser uma necessidade. O relacionamento deixa de ser uma escolha e passa a ser uma prisão. O problema não é depender. O problema é entregar a uma criatura a dependência absoluta que pertence somente ao Criador. E talvez aqui você esteja se perguntando, e como é que eu sei que eu estou fazendo isso? Como saber que eu coloquei alguém no lugar que pertence somente a Deus? E analisando tudo que eu estudei na Bíblia e fora dela também, a resposta mais clara que eu encontrei foi: para se avaliar se estamos colocando outras pessoas no lugar que pertence somente a Deus, precisamos observar as nossas emoções. A codependência e o vício relacional se relacionam intimamente com as características da dependência emocional. E a dependência emocional tem esse nome porque, pouco a pouco, o nosso mundo emocional passa a ser regulado por outra pessoa. Se ela me responde, eu fico bem. Se demora a responder, meu coração se enche de ansiedade. Se me elogia, eu sinto que eu tenho valor. Mas se me critica, eu sinto que eu não sirvo para nada. Se está feliz comigo, eu tenho paz. Mas se afasta, o meu mundo desmorona. Percebam que o problema não está nas emoções em si. Precisamos lembrar que Deus nos criou seres emocionais. Sentir alegria, tristeza, medo, frustração ou angústia faz parte da nossa humanidade. Foi Deus quem criou as emoções. Todas elas. Elas não são um defeito da nossa natureza. Ou, muito menos, um sinal de fraqueza. Elas fazem parte da criação. Do ponto de vista biológico, as emoções são respostas naturais do nosso organismo diante do que nós estamos vivendo. O medo, por exemplo, nos prepara para enfrentar o perigo. A tristeza nos ajuda a elaborar as perdas. A alegria fortalece os nossos vínculos. A raiva nos alerta quando tem alguma coisa errada. São mecanismos criados por Deus para comunicar ao nosso coração e ao nosso corpo que alguma coisa importante está acontecendo. E o que a palavra nos ensina sobre emoções é que nós temos que vivê-las. O próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro, se alegrou com seus discípulos e experimentou profunda angústia no Getsêmani. A Bíblia nos ensina que devemos exercer mordomia sobre tudo aquilo que Deus nos deu. O nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons. Mas também devemos exercer mordomia sobre o nosso corpo. E no corpo, que é templo do Espírito Santo, moram as nossas emoções. Aprender a reconhecê-las, acolhê-las e vivê-las com honestidade diante de Deus agrada ao Senhor, louva o nome dEle. Não é de forma alguma reprimir ou ignorar as emoções, é acolhê-las, sem, contudo, nos tornarmos escravos delas. Diferente dos animais que agem predominantemente por instinto, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, dotados de razão, consciência e vontade. E embora a gente não possa escolher o que sente, nós podemos escolher o que fazer com o que sentimos. Davi é um grande exemplo disso. É bem verdade que em um determinado momento da sua vida ele permitiu que os seus desejos e emoções o conduzissem por caminhos de pecado, como aconteceu no caso de Batseba, mas esse foi um evento isolado, não foi o padrão da sua vida. O homem segundo o coração de Deus nos ensina de forma padrão, não na exceção, mas no padrão, principalmente por meio dos salmos que ele deixou escrito, que a resposta bíblica para as emoções não é negá-las nem escondê-las, mas sim levá-las à presença do Senhor.
Eu tenho estudado o livro de Salmos e uma das coisas que mais me impressiona é a honestidade de Davi diante de Deus. Ele não mascara o que ele sente. Ele nomeia os sentimentos. Quando ele está com medo, ele fala que está com medo. Quando ele está triste, ele derrama a sua tristeza e suas lágrimas diante do Senhor. Quando ele sente ira, angústia, culpa, alegria ou esperança, ele transforma tudo isso em oração. Ou, no caso, em música, já que os salmos eram cantados. Davi não reprime as suas emoções, mas também não se torna escravo delas. Ele as apresenta a Deus, para que Deus governe o seu coração. É por isso que tantas vezes um salmo começa com desespero e termina com confiança. As circunstâncias, elas não mudam ao seu redor. Elas não mudaram ao redor de Davi. Mas o coração do começo do salmo não é o mesmo do final. A presença de Deus reorganiza as emoções. É assim que o Senhor nos chama a viver. Não governado pelas emoções, mas governando as emoções à luz da vontade de Deus. Em O Peso da Glória, é um livro de C.S. Lewis que reúne uma coletânea de sermões que ele escreveu. E a gente encontra no final do sermão Teologia e Poesia uma frase linda que se aplica a todos os aspectos da vida. E aqui encaixa como uma luva. Ele diz: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. O sol não existe apenas para ser contemplado por si mesmo. Ele ilumina tudo o que está ao seu redor. Da mesma forma, Cristo não veio apenas para que acreditássemos nele. Ele veio para transformar a maneira como enxergamos tudo ao nosso redor, toda a nossa realidade. Quando Cristo é a luz da nossa vida, passamos a enxergar corretamente quem Deus é. E como aprendemos há alguns domingos com o pastor Edson na sua mensagem sobre identidade e autoimagem, quem nós somos. E até mesmo quem o próximo é. Isso muda completamente a forma como nos relacionamos. Continuamos sentindo medo, tristeza, frustração, alegria, ansiedade, até mesmo raiva, porque Deus não nos chamou para deixar de ser humanos. Mas, iluminados por Cristo, aprendemos a interpretar essas emoções à luz da verdade e não a partir das circunstâncias. Elas deixam de ser senhoras da nossa vida para se tornarem sinais que levamos à presença de Deus. Posso sentir medo e ainda assim permanecer fiel, escolhendo confiar, como eu fiz quando me joguei de um avião. Eu posso sentir tristeza e continuar crendo. Eu posso sentir raiva e decidir não pecar. Eu posso sentir ansiedade e lançar sobre o Senhor todas as minhas preocupações. A maturidade cristã não consiste em deixar de sentir. Consiste em não permitir que os sentimentos tenham a última palavra. Quem deve governar a nossa vida não são as nossas emoções, mas o Espírito Santo de Deus, quando submetemos as nossas emoções a Ele. O problema surge exatamente quando Cristo deixa de ser a luz através da qual enxergamos toda a realidade. E fazemos algo que jamais funcionará. Tentamos transformar uma lâmpada elétrica em sol. Nenhuma lâmpada foi feita para iluminar o mundo. Ela pode clarear um cômodo por algum tempo, mas ela nunca será capaz de substituir o sol. Da mesma forma, nenhuma pessoa foi criada para ocupar o lugar de Deus. Um cônjuge, um filho, um amigo ou um familiar pode iluminar momentos da sua caminhada. Pode ser instrumento da graça de Deus em nossa vida, mas jamais poderá ser a fonte da nossa identidade, da nossa paz ou do nosso valor. Quando esperamos que uma pessoa faça aquilo que somente Deus pode fazer, entregamos a ela o governo das nossas emoções, de modo que nossa paz, alegria, nosso senso de valor passam a depender desse alguém. E as emoções deixam de ser apenas emoções e passam a revelar algo muito mais profundo, onde a nossa identidade está firmada. Se ela está firmada em Deus, existirão, mas não nos escravizarão. Se está firmada em uma pessoa, nosso mundo emocional oscilará conforme essa pessoa oscila.
É por isso que a dependência emocional revela, na verdade, uma crise de identidade. Então, percebam uma coisa, o problema nunca foi simplesmente as emoções, nem as pessoas, e nem mesmo os relacionamentos. Na verdade, tudo isso apenas revelou algo que já estava acontecendo no coração. A dependência emocional é o sintoma, a doença é uma crise de identidade. Porque quando não sabemos quem somos, procuramos alguém que nos diga quem nós somos. Quando não conhecemos o nosso valor, procuramos alguém que nos faça sentir valiosos. Quando não reconhecemos segurança em Deus, transformamos pessoas em fontes de segurança. E quando fazemos tudo isso, deixamos de amar livremente e começamos a precisar desesperadamente. Não é excesso de amor, é falta de identidade. E esse é o segundo ponto da mensagem de hoje. É a identidade fragilizada que dá origem à dependência emocional. E aqui nós vamos visitar os 2 textos bíblicos da mensagem de hoje. E vamos ver 2 personagens que lidaram com seus relacionamentos de forma bem diferentes, porque firmaram as suas identidades em lugares diferentes. Vamos todos abrir? Eu vou ler primeiro Juízes 16, mas você já pode deixar Gênesis 45 aberto também. Juízes 16, do versículo 4 ao 22. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale do Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convençam-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Eu lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca forem usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele.
Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. É interessante a gente lembrar que Sansão era um homem extraordinariamente forte. A Bíblia o apresenta como alguém capaz de realizar feitos que nenhum outro homem conseguiria. No entanto, essa força física contrastava com uma enorme fragilidade emocional, que o texto deixa muito claro. Isso nos ensina uma verdade importante. Alguém pode ser muito forte em uma área da vida e, ao mesmo tempo, profundamente vulnerável em outra. Há pessoas extremamente competentes, inteligentes e bem-sucedidas, mas que, quando entram em um relacionamento, perdem a capacidade de proteger a própria identidade, porque nunca a construíram sobre um fundamento sólido. Quando não sabemos quem somos diante de Deus, inevitavelmente procuramos nos relacionar para encontrar essa resposta. Procuramos essa resposta nos nossos relacionamentos. A força exterior não garante maturidade interior. Se observarmos a narrativa, percebemos que Dalila nunca nem escondeu as intenções dela. Desde o início, está muito claro que ela procura descobrir o segredo da força dele. Repetidas vezes, ela o interroga. E sempre que ele revela uma possibilidade, ela vai lá e imediatamente coloca em prática. Os sinais de manipulação eram evidentes. Ainda assim, Sansão permanece naquele relacionamento. Isso me fez perguntar, por que alguém continua emocionalmente envolvido com uma pessoa que repetidamente me mostra que quer me prejudicar? É justamente aqui que nós encontramos os padrões da codependência e do vício emocional. Em muitos casos, o vínculo afetivo se torna mais forte do que a capacidade de proteger a si mesmo. A necessidade de manter a relação, de ter aquela presença, fala mais alto do que a percepção do perigo. Sansão não permanece por falta de informação. Ele possui evidências suficientes para romper aquele vínculo. O problema é que o seu apego enfraqueceu o seu discernimento. Quem está emocionalmente dependente tende a minimizar sinais de alerta, justificar comportamentos nocivos e permanecer em uma relação, mesmo quando ela produz sofrimento. No vício relacional, a necessidade de preservar o vínculo se torna quase compulsiva. Enquanto na codependência, a pessoa passa a organizar a sua vida inteira em torno da manutenção da relação, coisa que a gente também vê ele fazer. Ele estava ali com Dalila, praticamente morando na casa dos seus inimigos, sacrificando progressivamente os seus próprios limites e a sua identidade. Em determinado momento, Dalila utiliza uma estratégia de manipulação muito comum. A gente pode ver lá no verso 15. Ela diz, como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Ela transforma limites em falta de amor. Como se preservar a própria identidade fosse incompatível com amar. Esse tipo de argumento ainda aparece em muitos relacionamentos hoje em dia. Relacionamentos marcados pela dependência emocional. Quantas pessoas cedem convicções, silenciam a própria consciência ou abandonam limites saudáveis porque passam a acreditar que dizer não é egoísmo. O amor verdadeiro respeita limites. É a manipulação que procura eliminá-los. A consequência dessa dinâmica, ela é profunda. Sansão não perde apenas a sua força física. Antes mesmo dos cabelos dele serem cortados, ele já vinha perdendo algo muito maior. Seu discernimento, a sua liberdade, a sua missão e a sua consagração a Deus. O corte dos cabelos apenas tornou externo algo que já vinha acontecendo no interior. Esse é o caminho da dependência emocional. A identidade ela não se perde de uma única vez. Você vai fazendo pequenas concessões. Primeiro você silencia suas convicções. Depois você começa a flexibilizar os seus valores.
Em seguida, o intolerável passa a ser tolerável. E aos poucos, a identidade deixa de ser firmada em Deus e passa a depender da manutenção de um relacionamento, de um ser humano. A dimensão mais trágica dessa história é espiritual. O problema de Sansão não foi apenas confiar na pessoa errada, mas permitir que um relacionamento ocupasse um lugar que comprometesse a sua comunhão com Deus. O texto chega a afirmar que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Quando o relacionamento passa a definir quem somos, inevitavelmente nos afastamos daquele que deveria definir quem nós somos, que deveria definir a nossa identidade. Talvez essa seja a maior advertência de Juízes 16. A dependência emocional não começa quando encontramos a pessoa errada, mas quando deixamos de encontrar a nossa identidade no lugar certo. Quando não sabemos quem somos diante de Deus, passamos a buscar nos relacionamentos aquilo que somente Ele pode nos dar. É nesse vazio de identidade que nascem vínculos que, em vez de nos fortalecer, acabam nos escravizando. Já no segundo texto da mensagem de hoje, a gente tem uma outra perspectiva, ao de alguém com a identidade firmada no lugar certo. Gênesis 45. Vamos ler do 1 ao 15. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Aqui em Gênesis 45, a gente encontra uma realidade completamente diferente da de Sansão. Nós temos José, que era o filho mais velho de Raquel, com Jacó, e que, ainda muito jovem, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Levado para uma terra estrangeira, assediado pela mulher de Potifar, por causa disso, preso injustamente, esquecido por aqueles que ajudou lá na prisão. Ou seja, humanamente falando, nós falamos de uma pessoa que tinha todos os motivos para viver aprisionado ao ressentimento, à rejeição e às marcas do passado. No entanto, aquele jovem rejeitado se tornou governador do Egito, uma das maiores potências do mundo antigo. E nesse contexto, José reencontra os seus algozes. Ele reencontra os seus irmãos e se revela para eles. O texto diz que ele chora, abraça cada um deles e escolhe perdoá-los. Isso nos revela algo extraordinário. José não permitiu que a dor endurecesse o seu coração. As feridas do passado não o impediram de amar
no presente. Durante anos, José viveu distante da família. Se a identidade dele dependesse da aprovação dos irmãos, a sua vida teria permanecido paralisada lá no dia que ele foi jogado no poço, que foi vendido como escravo. Mas isso não aconteceu. Enquanto os irmãos de José tentavam definir quem ele era pelo mal que fizeram a ele, Deus o definia como filho amado, na vida de quem tinha um propósito extraordinário. E era essa a identidade que José reconhecia. É por isso que, ao reencontrar os seus irmãos, ele não precisava da aceitação deles para finalmente se sentir completo. Ele já sabia quem ele era. O perdão que ele oferece não é fruto de uma carência, é fruto de cura. A reconciliação não é fruto de uma dependência emocional, é fruto de uma identidade firmada em Deus. Isso fica evidente quando ele declara: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. José não está negando a responsabilidade dos irmãos. Eles realmente pecaram. E ele sabia disso. O que ele faz é enxergar a sua história através da providência de Deus, e não através da ofensa que sofreu. Quem encontra a sua identidade em Deus, deixa de interpretar a vida apenas pelo que as pessoas estão lhe fazendo, e passa a enxergá-la pelo que Deus está fazendo. Outro detalhe que revela essa maturidade é que, antes de se identificar, José coloca os irmãos dele à prova. Ele observa se houve arrependimento real, se houve mudança. O seu perdão, ele não é ingenuidade, nem uma necessidade desesperada de restaurar um vínculo. É uma decisão consciente, marcada por discernimento. Ele não se reconcilia porque precisa da aceitação deles. Ele se reconcilia porque o seu coração já foi curado por Deus. José nos ensina que relacionamentos saudáveis não nascem da necessidade de completar aquilo que nos falta, mas da liberdade de compartilhar aquilo que Deus já restaurou em nós. Quem encontra sua identidade no Senhor consegue amar sem se tornar escravo, perdoar sem negar a verdade e se reconciliar sem perder a si mesmo. É exatamente o oposto da codependência. Pessoas inteiras em Deus se tornam capazes de construir relacionamentos saudáveis. E afinal, o que é um relacionamento saudável? À luz de tudo o que vimos até aqui, podemos dizer que é aquele em que as pessoas, seguras da sua identidade em Deus, escolhem amar umas às outras sem transformar esse amor em uma necessidade desesperada. É um relacionamento em que há afeto sem idolatria, proximidade sem aprisionamento e dependência mútua, sem perda de identidade. José é um exemplo extraordinário disso, mas José não é a nossa esperança. José aponta para uma realidade maior. Deus é capaz de restaurar um coração ferido e reconstruir uma identidade quebrada. E é exatamente isso que Jesus veio fazer, e esse é o terceiro e último ponto da nossa mensagem de hoje. O Evangelho nos conduz da codependência para a interdependência. E aqui é importante que a gente entenda o que é interdependência. É uma relação em que as pessoas dependem umas das outras em determinados aspectos. Não é plenamente dependente de alguém. Sem perder autonomia, responsabilidade e, principalmente, identidade. Eu não vou me aprofundar no tema da identidade, porque o pastor Edson já nos conduziu de maneira brilhante por essa verdade há alguns domingos. Eu quero apenas lembrar uma frase que ele falou que resume tudo aquilo que aprendemos de forma maravilhosa. Você é quem Deus diz que você é, nada mais, nada menos. Quando essa verdade encontra lugar no nosso coração, nós finalmente, segundo o conceito da interdependência, nos tornamos livres para amar. Segundo o conceito da interdependência, para servir, para cuidar, para receber cuidado, sem transformar pessoas em ídolos. É exatamente aqui que chegamos ao ponto de equilíbrio da vida cristã. Porque o Evangelho não nos chama da codependência para a independência total. Ele nos chama da codependência para a interdependência. A Bíblia não ensina independência, a Bíblia ensina interdependência.
Desde o princípio, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em relacionamentos. Precisamos da família, da igreja, dos amigos, dos irmãos de fé. O problema nunca foi precisar das pessoas, o problema é precisar delas de maneira errada. O apóstolo Paulo descreve a igreja como um corpo. Cada membro possui identidade própria, uma função específica e um valor dado por Deus. O olho não é mão, a mão não é pé, o pé não é a boca. Nenhum membro é suficiente em si mesmo e nenhum perde a sua identidade por fazer parte do corpo. Pelo contrário, é justamente porque cada um sabe quem é em Cristo que todos podem servir uns aos outros. Esse mesmo equilíbrio aparece lá em Gálatas 6. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, mas também afirma: cada um levará o seu próprio fardo. Não há contradição. Existem cargas pesadas demais para serem carregadas sozinhas. E Deus nos chama a compartilhá-las. Mas também existem responsabilidades que ninguém pode viver em nosso lugar. Ninguém pode desenvolver a minha comunhão com Deus por mim, obedecer ao Senhor por mim, ou construir a minha identidade por mim. Essa é uma responsabilidade pessoal diante de Deus. E esse princípio, ele não é apenas o ensino teórico que Deus nos dá. Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Em sua humanidade, ele escolheu viver em interdependência. Ele cultivou amizades íntimas, compartilhou sua missão com os discípulos, delegou responsabilidades, recebeu cuidado, permitiu que as pessoas o servissem e não caminhou sozinho. Ao mesmo tempo, a sua identidade permaneceu firmemente alicerçada no Pai. Por isso, nunca viveu para agradar pessoas, jamais negociou a verdade para ser aceito e não abandonou sua missão por medo de rejeição. Jesus nos mostra que a maturidade espiritual não está na independência absoluta, nem na dependência doentia, mas na capacidade de amar profundamente, compartilhar a vida e receber cuidado, sem perder a própria identidade e o propósito dado por Deus. Esse é o modelo do Evangelho. Cristo não nos chama para viver isolados nem aprisionados, mas livres. Livres para amar sem possuir, servir sem controlar, cuidar sem tentar salvar quem somente Ele pode salvar. Receber e dar amor sem transformar pessoas em ídolos. Somente quando Cristo ocupa o lugar central da nossa identidade, conseguimos colocar cada pessoa em seu devido lugar nas nossas vidas. Lembre-se, o convite do Evangelho não é abandonar relacionamentos, mas colocar Cristo como o centro deles. Quando Ele ocupa o seu lugar, os relacionamentos deixam de ser prisões e voltam a ser presentes da graça de Deus. Que saiamos daqui lembrando desses 3 pontos. O problema não está em depender, mas em quem escolhemos depender. A dependência emocional revela uma identidade fragilizada. E o Evangelho nos conduz da codependência para a interdependência. Porque quem sabe quem é em Cristo, finalmente se torna livre para amar como Cristo amou. Amém? É isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, pela porção da Tua palavra que nos deste hoje. Senhor, nesse momento eu te peço que visita os nossos corações, Senhor. Visita os nossos relacionamentos. Visita as nossas emoções. Estamos diante de Ti, Senhor, colocando os nossos corações, como Davi, Teu servo, fazia. E como o Senhor deixou registrado para que nós tomássemos conhecimento e pudéssemos imitar. Pai, que as nossas emoções estejam diante do Teu altar e que os nossos relacionamentos estejam diante do Teu altar. Que o Senhor seja o centro de tudo, Senhor. Restaura as nossas vidas, restaura a nossa capacidade de amar. Não permita que a gente venha se equivocar e tirar o Teu lugar nas nossas vidas, colocando outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a manter o Senhor sempre como centro, como Rei. E para que possamos, assim, viver relacionamentos saudáveis, uma vida emocional saudável e louvar o Teu nome, cumprindo as nossas missões aqui na terra. No nome de Jesus, Paizinho. Amém.